Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Estamos começando até um pouquinho antes, né, Daniel? Como é que está aí a sua conexão? Acho que tá bom. Eu tô te ouvindo bem. Ainda está um pouquinho ruim, Daniel? Oi? Você está me vendo? É que você tá meio desfocado. Tá, a princípio eu tô te vendo, sim. Está me Você diz a vendo imagem bem? tá desfocada? É, a sua Sim, imagem. sim. Você está me vendo bem, mas eu estou te vendo um pouco desfocado. Ué, é estranho. Quer que eu entre novamente? É, parece que está falhando um pouco. Como é que está a minha internet aqui? Parece que está tudo ok. A sua também? Ah, agora melhorou, Daniel. Agora estou te vendo bem. Você está me vendo bem? É, agora deu uma travada. Eu vou tentar entrar novamente, tá? Rapidinho. Então tá. Entra novamente para. Mas agora parece que está bom. Mas você prefere entrar outra vez? Agora tá bom? É, agora eu estou te vendo melhor. Estou te ouvindo. E você também está me vendo bem. Tô. Tá dando umas pequenas travadas só. Eu, Mas acho que nada. mas quando eu falo, trava, É. porque você não está travando, tá ok. Mas, Então, tá bom? A gente está aqui um minutinho para começar, mas acho que a gente pode começar. Tem bastante gente entrando, né? E então acho que a TESP aqui está bem feliz com a sua participação, né? E acho que vai ser um assunto bem interessante para a gente falar hoje, né? E então eu gostaria, Daniel, que você se apresentasse, né, para as pessoas, né? Seu nome é Daniel Confort, Confortim? Como é que é? Tá me escutando, Daniel? sim, sim. E Daniel Confortinho. como é Daniel Confortim. Então, é um grande prazer, Daniel. Então, e deu uma travadinha de novo. Como é que você está me vendo, Daniel? Uhum. Tá dando umas pequenas travadas, assim. Mas agora, enfim, tá bom. Tá bom? Então vamos, Se a gente então vamos lá. Então se apresenta um pouquinho. Acho que você tem um currículo bem bacana. Eu achei que o material que você trouxe, que você dá aula, achei fantástico. Acho que coisas muito bacanas para você trazer aqui para nós. Acho que nós vamos ficar bem felizes, né? Então, eu acho que você pode se apresentar, falar um pouquinho de você. Uhum. Bom, então, primeiro é um prazer tá falando aqui para a TESP, né? Esse tema é um tema que é muito caro para mim e é um tema que tem me ocupado bastante, né? O tema dessa live. Até pela questão da minha formação, né? Eu sou formado em design, essa é a minha formação inicial. Também sou formado em filosofia, né? Tenho mestrado na área de educação e atualmente faço pesquisa na área de história, né? Faço pesquisa na área de história cultural, né? E tenho feito, tem bastante cachorro agora aqui por perto. Também tenho feito, Seus cachorros? tem bastante aqui. Esse horário é complicado, o pessoal começa a chegar em casa. É, e aí Tenho os feito cachorros pesquisa estão de lá passado. esperando. É, tá. Travou?
Estou te escutando, estou te escutando. Bom, boa noite, acho que o Daniel caiu, né? Boa noite a todos que estão entrando, né? Vamos aguardar um pouquinho o Daniel tentar novamente entrar, né? Porque... Pronto, ele vai entrar. Vamos aguardar sim. Está conectando, pronto. Conseguiu entrar, vamos ver se agora dá certo, né, Daniel? Caiu, né? Então vamos começar, né, Daniel? Tudo de novo, né? Então vamos lá, falar um pouquinho do seu trabalho tão rico aí, né? Tão caro para você, né? Então, eu estava mencionando a minha formação, né? Tenho formação na área de design, na área de filosofia, né? Me formei em arte e terapia fazem 15 anos já, então tenho atuado nessa área fazem já esse, né, quase 2 décadas assim, trabalhando. Trabalhei com dois CAPs, né? Trabalhei no CAPS infantil e também no CAPS saúde mental aqui no Sul. E tenho feito essa pesquisa já faz algum tempo, antes mesmo da pandemia, né? Trabalhando com a questão principalmente dos jogos digitais, né? E a importância deles no processo terapêutico também, não apenas como uma doença, mas como uma possibilidade. E agora, durante a pandemia, eu iniciei essa pesquisa com relação ao uso de ferramentas eletrônicas na arte-terapia, né? Uhum. Já desenvolvemos alguns cursos nos últimos Uhum. meses focados para abrir janelas, abrir possibilidades Uhum. para esse universo que não é um universo novo, né, Regina? É um universo que já está dado fazem anos, mas que nós simplesmente fomos despertados à força agora, né? É. Essa é a grande questão. Infelizmente, né, foi meio no susto, mas agora a gente descobriu um mundo muito interessante, né? Exato, exato, exatamente. E eu acho que seria bem bacana, né, esse mundo interessante. Para mim, foi fantástico, né? Eu descobri muitas coisas e estou adorando aprender, né, todas essas ferramentas, todas essas descobertas, né? Mas eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho das diretrizes, né? Essas diretrizes até que foram aprovadas agora pela UBAT, né? E que tanto a nossa Associação de São Paulo como a sua, né, agora já está com as questões regulamentadas agora, né? Pelo menos neste momento a gente já tem um pouquinho de estrutura, né? Porque quando a gente começou, quando começou a pandemia, paramos assim, tipo, 2 semanas, o que vamos fazer? E fomos fazendo até conseguir construir todo esse material, né? E deu muito certo, né? Mas agora a gente está com mais estrutura e apoio, né, para seguir, né? Então, você quer falar um pouquinho dessas diretrizes, de como é o atendimento? Então, Você é como, está vendo é como, hoje, né? sim, eu acho que é como você comentou, Regina, a gente começou com um susto, né? A gente começou com um susto e a gente não tinha nada em que se embasar, nada com o que trabalhar, na verdade, para servir de norte para o nosso caminho dentro da arte-terapia através de meios digitais, né? E a construção da forma com que foi feita, essa construção da forma com que foi feita, ela ela foi feita de uma maneira ainda, eu digo assim, preliminar, mas ela já trouxe muitos bons resultados, né? Porque nos Uhum, deu um certo norte, né? O estabelecimento dessas diretrizes. Porém, eu ainda acredito que existam, a partir dessa experiência que a gente está desenvolvendo, uhum, a partir de experiências, né? A experiência da prática terapêutica
Uhum. E a experiência da conversa com os pares, como que a gente está fazendo agora, como que a TESP está promovendo. Aqui no Sul também a TERGS tem promovido as lives, os cursos, né? E a proposta, né, dessa disciplina também, né, que depois a gente pode falar com mais detalhes, a proposta dessa disciplina focada também em arte terapia digital, para fazer com que se crie Uhum. uma cultura, é muito, muito importante. Muito, muito importante, né? Uhum. Então, o que eu tenho visto é que o grande desafio na verdade, é capacitar o arte terapeuta, sabe? Uhum. Existe uma carência muito grande de conhecimento dos meios e até não se consegue explorar as possibilidades que eles trazem, Uhum. porque o nosso conhecimento ele ainda é muito básico, principalmente para determinados públicos. Eu digo crianças e adolescentes. Nós Uhum. não conseguimos explorar o potencial daquilo que as ferramentas digitais oferecem. E Estamos eu começando, né? digo isso, exato, não, eu digo isso porque é um caminho longo, né? Que as Uhum. diretrizes são o primeiro passo, Uhum. são o primeiro passo, Uhum. Que agora a gente um está passo tendo imprescindível. que é possível, né? Porque acho que também precisam, a gente já precisou passar um pouquinho também por essa vivência, por essa experiência que foi um baita susto, né? Embora já estava tudo aí pronto, nós só estávamos um pouco adormecidos, né? A hora que a gente começou a acordar, a gente rapidamente foi dando conta do recado, né? E agora com as diretrizes a gente já tem essa base para poder agora ir além, né? Que eu acho que é o que a gente está fazendo, né? Está tentando fazer, e eu acho que é justamente essa live que a gente está fazendo hoje com você, justamente para falar mais dessa cultura digital também, né? Que você tem uma boa experiência também nessa cultura digital, falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Então, a questão da cultura digital é o nosso ponto de partida, né? Uhum, Por quê? Porque é um mundo, né? É um mundo novo, né? Mundo novo para nós, mas já é um mundo dado fazem décadas. Se a gente for uhum, perceber o quanto de pesquisa no campo, só no campo da arte terapia nós temos desde o ano uhum, 2000, a gente vai se surpreender, porque exatamente. era uma coisa que a gente achava que era uma certa excentricidade, né? Uhum, Ah, vamos pesquisar sobre arte terapia por meios digitais, e aí uma que outra pesquisa no Brasil, poucas, né? Mas nos Estados quase. Unidos e na Europa a gente percebe que tem pesquisas boas, pesquisas sérias, né, Uhum, que envolvem esse processo e que já se abriam para esse mundo, uhum. que tem E, leis e próprias, né? E justamente essas pesquisas que já estavam aí disponíveis, né, foi que nos ajudou também a construir todas essas diretrizes, graças a todas essas pesquisas que já estavam aí, né? A gente falou, ufa, né? Que bom que já tem parâmetros, né? Exato, exato, né? Esses parâmetros eles criam um mapa, Uhum, desse mundo, né? uhum, São os primeiros passos que a gente dá. A gente pode fazer. O legal é o seguinte, ó. A cultura digital, entendida como um mundo, é como quando a gente experiencia a realidade virtual pela primeira vez, né? A minha geração foi a primeira geração a ser criada com os games, né? Por exemplo, a trabalhar com a virtualização e ter nesses mundos virtuais possibilidades de desenvolvimento expressivo, né? Um dos meus sonhos de criança era criar meus próprios jogos, fazer meus próprios jogos. Por isso que eu me tornei designer, né? Por isso que eu fui fazer design gráfico, né? Hoje coordeno uma pós em design de games, né? Aqui na universidade na qual eu trabalho. E esse mundo que foi apresentado para essa geração dos anos 80, que é a minha,
né? Ele se desenvolveu de uma forma que hoje, por exemplo, a minha própria geração e as gerações mais antigas não conseguem compreender, Uhum. porque é extremamente rico, extremamente complexo, né? E o mundo da arte terapia digital também tem isso. Então a gente conhecia as ferramentas já dos anos 2000, a gente conhecia essas ferramentas, né? Já dos anos 2000. Mas elas, a partir dessa obrigação que a gente teve de usar, né? Elas se desenvolveram de uma forma tamanha que trazem especificidades de um mundo novo. Então a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria fazer fisicamente. Ela tem problemas, né? Ela tem limitações. Mas ao mesmo tempo, existem possibilidades que outros meios não oferecem, né? A possibilidade, por exemplo, de usar esses ambientes imersivos, da onipresença, né? A possibilidade de você usar meios interativos para além das técnicas tradicionais é muito amadora. Ao mesmo tempo, tem um monte de cuidados, né, que a gente precisa ter, um monte de cuidados éticos, um monte Uhum. de cuidados para não perder a essência do que é a prática, a essência da Uhum. prática terapêutica, que está alocada no humano e no contato, né? Que Uhum. a grande questão do ateliê terapêutico é justamente esse contato com o material, contato com o outro, o Uhum. espaço do ateliê, espaço quase místico, né? Que Esse é o espaço mesmo assim, espaço. sagrado, né? Como é que a gente constrói isso, né? Esse setting terapêutico online, né? No virtual, né? Que é tão importante, né? Esse é o grande desafio, né? Esse é Uhum. o grande desafio que a gente tem. É mais difícil, é mais difícil, mas é possível, né? Uhum. E aí a gente precisa elencar alguns elementos, né? A gente precisa elencar que técnicas que a gente vai usar, que Uhum. ferramentas nós vamos utilizar, como a gente vai organizar um roteiro de atendimento para Uhum. que nem o terapeuta, nem o paciente ou cliente se sintam perdidos no processo, que ele Uhum. possa ser significativo, né? Que ele não seja tão etéreo, porque tudo aí Uhum. é etéreo, né? Mas que ele Uhum. tenha uma, seja de certa forma uma experiência palpável, né? Uhum. Dos dois lados, né? Do nosso lado, no processo de avaliação, no processo de diagnóstico, no processo de tratamento, assim, terapêutico, e no lado do paciente, do cliente, o processo de significação interna, né? De Uhum. reconhecimento, né? Da validade do processo. É porque no seu trabalho você fala, né, da arte terapia digital, né, dos princípios, né? É até muito bonito você falar arte é magia, magia é arte, né? E eu falei a magia da arte, né? Nesse contexto, né? E aí você fala das técnicas, dos cuidados, das necessidades, dos procedimentos, né? E aí você criou uns roteiros bem interessantes, né? Você gostaria de falar um pouquinho desses roteiros? Sim, sim. Então, eu acho o roteiro essencial, né? O processo de criar esse caminho a ser desenvolvido durante uma prática terapêutica, né? Então, acho que a primeira questão é assim, né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos definir um kit de ferramentas digitais, né? Esse kit de ferramentas ele tem que ser composto de aplicativos que permitam esse contato que a gente está tendo, né? Então, podem ser aplicativos como Meet, até mesmo um aplicativo que se usa muito no universo dos games, que é o Discord, né? Que é um aplicativo que Uhum. os gamers vão conversar entre si. E lá você consegue
anexar arquivos, você consegue gravar coisas, você consegue dar uma continuidade no trabalho dentro dessa sala, né? E fazer as chamadas de vídeo. Então, qualquer um desses aplicativos é o primeiro passo, né? Aí, além desse primeiro passo de definir que meio a gente vai usar, a gente também tem que definir de maneira concreta aquilo que vai ser desenvolvido durante aquela sessão. Tendo em vista o histórico, né, a pessoa que vai participar da sessão, tendo em vista os objetivos que a gente tem, como qualquer sessão de arte terapia, como qualquer processo de ateliê terapêutico, né? Aí, quando a gente tem isso em mente, a gente busca os aplicativos, né, que a gente pode usar para propor isso 100% digital. Agora, eu não digo que a gente tem que fazer sempre 100% digital, né? O ideal são mesclar técnicas. Então, a gente precisa, assim, em algum momento, é interessante, por exemplo, né, usar um software para desenvolver desenhos colaborativos. Então, eu passo, né, para o meu paciente, para o meu cliente, eu passo um link, né? Esse cliente ele vai acessar aquele link e ele vai poder desenvolver um desenho junto comigo, como se eu estivesse observando ele desenhar a mão livre presencialmente. Ótimo, funciona super bem, é muito interessante, de início dá para brincar. Né? O pessoal está falando aqui, Daniel, sem querer te interromper, mas parece que o pessoal... Eu estou te escutando e às vezes dá umas falhadas, mas eu estou vendo aqui que o pessoal está dizendo que está picotando muito, está muito chiado, né? Como é que está aí? O pessoal está dizendo aqui que está falhando, porque você está falando uma coisa tão interessante, né? Sobre o desenho, né? Tendo esse aplicativo aí que você está sugerindo, né? Que você pode estar desenhando junto com o teu cliente, né? No momento terapêutico, né? Mas algumas coisas nós perdemos aqui, viu, Daniel? Está dando para entender isso agora? Eu quero mudar aqui. Está difícil de ouvir, né? Vamos ver. Eu consegui te ouvir bem. Eu fui. A sua imagem deu uma desfocada, agora ela está um pouquinho melhor, né? Mas porque até conforme você vai falando, eu percebo que está rodando, parece que não está bem conectado, né? Eu estou vendo aqui o pessoal falar, a imagem está desfocada, está ruim, está falhando. Até o pessoal está perguntando qual é esse Tá me escutando, Daniel? Sim, sim. Estou tentando mudar de lugar agora. Porque deu uma falha legal aí. Está me escutando? Agora ainda está falhando, Daniel. Está falhando aí um pouquinho. Então, acho que deve ser problema na minha transmissão aqui. Deve ser problema na internet. Estou do lado do computador. Até porque o pessoal está perguntando até do aplicativo, né? Que é bem legal também, mas não deu para entender muito bem. Estranho, porque... Está ruim ainda. Está ruim? Não deve ser internet, Regina. Não sei o que aconteceu, sinceramente, peço desculpas. Porque eu estou do lado do roteador aqui. Porque eu vejo que está rodando, né? Às vezes o horário também acontece. Mas vamos lá, agora deu uma pequena melhora, porque ele vai e volta, né? Então, se você puder repetir só um pouquinho desse aplicativo aí, do desenho junto com o cliente, né? Que foi bem interessante, que algumas pessoas até perguntaram aqui.
Você já escreveu o nome do aplicativo, né? Esse é um dos aplicativos possíveis, tem muitos outros. Tem Né? muitos, né? É um que me vem à mente agora, né? Mas existem vários aplicativos que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho, como eu falei, esses kits de ferramenta que envolvem desenho bidimensional, modelagem, né? Modelagem e processos de animação, processos de criação em quadrinhos, processos de ilustração, narrativas gráficas. Né? Você quer que eu tente entrar novamente, Regina? Você quer tentar mais uma vez? Pois você falou que está bem perto aí do seu roteador, né? Está do lado, está do lado. Está do lado dele. Tem horas que dá uma melhorada, mas eu percebo que às vezes ele ainda está falhando um pouco, né? Mas aí o pessoal está sugerindo que você entrar e sair novamente. Quem sabe dá certo, né? Quer dar mais uma tentada? Porque está difícil de entender. Eu consegui entender um pouquinho, mas não estou conseguindo também entender o suficiente para passar aqui para todo mundo, né? Mas vamos lá, quer dar mais uma tentada? Embora eu percebo que você já fez de tudo aí, né? Não sei o que aconteceu, mas vou tentar novamente. Tá bom, então vamos lá. Então, nós vamos aguardar mais um pouquinho, né? Ver se ele consegue conectar melhor, né? Porque está falhando bastante, né? Mas o trabalho dele é bem interessante, é uma pesquisa muito, que já, como ele disse, né? Começou antes da pandemia, e aí agora ele... Vamos ver aqui se dá certo. Vamos ver se dá uma melhorada aqui. Será que está melhor? Vamos lá, né? Às vezes a internet nos pega. Você sabe que a última live que eu fiz também a internet me pegou, né? Eu tive que andar pela casa inteira para conseguir. Agora, hoje, eu já resolvi mudar aqui o esquema. Está me escutando, Daniel? Sim. Então, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho, como você mesmo disse, né? Que, claro que a principal para começar um atendimento online é a questão mesmo dos aplicativos, ter uma boa plataforma, né? Zoom, Google Meet, e outros mais, né? E aí depois como é que você vai estar trabalhando com o teu cliente, né? E aí você trouxe algumas ideias que a gente pode até fazer não só com ferramentas digitais, mas também como é que seria fazer com a arte mesmo, né? Com kit art. Eu, por exemplo, eu sugiro sempre para os meus clientes, pacientes, alunos, ter o kit art para a gente poder fazer várias coisas, né? Tá me escutando, Daniel? E acho que fazer um misto, né? É bem interessante também, né? Oh. Nossa, de novo aí. Eu acho que não sei se eu vou conseguir, viu? Tá bem instável. Acho que às vezes, né? Agora deu uma congelada, né? Tá bem complicado aí, né? Eu acho que eu não vou conseguir.
E você está dizendo que está tão pertinho aí como é que se diz, do roteador, né? Você está aí tentando um pouquinho mais aí. Vamos ver aqui. Até era legal. Como é que você poderia, talvez, dar uma reiniciada no seu roteador, sabe? Desligar e ligar novamente. Será que isso pode ajudar? Aí, Posso tentar, mas dá uns aí não vai... né? Ou Podemos... talvez tem alguém sugerindo de você colocar o seu celular no 4G. Normalmente aqui, ó, nós vamos tentar. Vamos fazer últimas tentativas aí. Enquanto você vai tentando aí, Daniel, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os cursos, né, que a TESP vai estar oferecendo agora a partir de janeiro, né? Nós ainda não temos a data definida, mas nós estamos organizando isso, né, para poder oferecer, né, tanto para os coordenadores de curso, para os professores, né, e para os alunos que estão começando o estágio, né, oferecer toda essa base, né, primeiro aprimorar toda essa estrutura, essas diretrizes, né, e também essas ferramentas que também são bastante importantes no atendimento, né? Que a gente foi fazendo isso de forma, eu pelo menos comecei fazendo isso bem de forma intuitiva, como eu fazia no presencial, fui passando para o atendimento online, meio seguindo na mesma linha, e o que eu percebia que ia dando certo, fui continuando, né? E hoje eu fico bem satisfeita com o resultado desse ano todo, né? Mas agora a gente pode aprimorar isso, né? E o que o Daniel tem para trazer para nós é justamente toda essa riqueza, né? Que ele já vem pesquisando, né? Já há algum tempo, e agora ele só, com a pandemia, ele foi aprimorando cada vez mais, né? Ele quando ele se apresentou, ele até falou bastante, né, sobre essa questão da geração dele, dos games, né? Então ele faz também um trabalho bem bacana com os jogos e arte terapia, né? Inclusive ele chama do jogos de arte, né? Então ele também vai falar um pouquinho, vamos ver se ele consegue falar um pouquinho sobre isso para nós também. Mas se não for possível, né, nós vamos aqui conversar né, e trocar algumas ideias do que foi todo esse ano de 2020, dos nossos atendimentos online, das aulas, né? Ontem mesmo, com meus alunos do curso lá da Freedom, né? A gente terminando a nossa supervisão ontem, o pessoal falou que estava muito feliz, né? Porque teve muitas pessoas que ficaram com receio, com medo de começar a fazer atendimento online, né? E no final o resultado estava sendo bem positivo, né? E que eles nem imaginavam que iam conseguir fazer tantas coisas bacanas, né? E outra coisa que eles falaram que eu achei muito legal também, que agora as aulas online são muito ricas porque eles podem se olhar, né? Que antes na classe, né, na sala de aula, não tinha essa oportunidade. Então, várias coisas a gente foi descobrindo, né? Dessa riqueza desse trabalho online que
Eu, sinceramente, não imaginava que ia ser tão bacana. E também todo o material, né, que a gente tem aí para estudar, das pesquisas, né, internacionais, que eu também me surpreendi com tanta coisa bacana para a gente poder aprofundar, né? Então, acho que é isso que a TESP vai oferecer no próximo ano, não só começando primeiro com os coordenadores, professores e alunos que estão estagiando, mas também vamos oferecer para todos os profissionais, né, que já estão atendendo e que gostariam de saber um pouco mais sobre todas essas ferramentas, né, todas essas técnicas. Olha, já deu uma melhorada, Daniel. Agora já dá para ver sua carinha sem estar tão cortada. Que bom, né? Tomara que a gente consiga seguir. Então, vamos falar então um pouquinho, né? Que você começou a falar um pouquinho da arte terapia digital, aí a gente estava falando das técnicas, né? Para depois a gente poder falar, como eu disse, dos cuidados, né? Dos procedimentos, das necessidades, dos roteiros, né? Então, Sim, vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho de tudo isso, né? eu acho que E agora? agora me escuta bem. Agora sim, agora tá bom. Eu estava falando sobre organização, eu acho, né? A gente falou sobre o software de organização. Depois eu comecei a falar sobre alguns aplicativos, né? De desenho. Eu acho que eu falei do Kleck, que era um deles, né? Mas tem vários outros. Tem um aplicativo chamado Sketchbook, que é da mesma empresa que desenvolve o AutoCAD, né? Trabalha com desenho colaborativo, é gratuito, né? Então, todos esses aplicativos que eu uso, né? Todos eles são abertos, gratuitos, alguns poucos com a necessidade de fazer um registro, mas é simples, né? Mas a grande maioria aberto pode ser usado diretamente dentro do navegador, né? A pessoa não precisa instalar nada. Essa coisa importante, né? Gosto muito é um software chamado Egg, que eu vou colocar aqui no Egg. Esse aplicativo, ele ele possibilita que a gente faça esses desenhos colaborativos de uma forma muito fácil. Então, são alguns exemplos possíveis para se utilizar para 2D, né? A gente pode trabalhar com alguns outros para modelagem e animação, né? Então, por exemplo, para animação, tem vários aplicativos que facilitam o processo para contar histórias a partir de personagens animados. Isso é algo muito, mas muito interessante de se trabalhar com crianças, por exemplo. São softwares tão simples, já com bibliotecas de personagens, que permitem às crianças criarem histórias animadas. Histórias animadas, né? Como quem cria uma animação pela primeira vez. Então, um que eu gosto muito é o Toontastic, né? Toontastic, né? Tem um outro, que é um aplicativo para celular, chamado Flipaclip. Também um ótimo aplicativo que permite fazer animação de uma forma extremamente simples, né? Extremamente simples. Então, uma proposta levando em consideração a questão de contar histórias, né? Levando em consideração esse storytelling, né? Pode ser algo extremamente interessante de se trabalhar, né? E aí existem alguns de modelagem que eu gosto de usar e alguns que imitam argila, né? Eu vou colocar um aqui que eu acho que é muito bom para quem gosta de trabalhar com modelagem e eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, esse aqui é sensacional, ele roda diretamente no navegador também, não precisa instalar nada. Sculpt Nossa, GL.
Esse eu vou adorar, porque eu adoro trabalhar com argila. Então, a prática é essa, né? Então, você tem uma bola de argila nesse aplicativo e você vai modelando aquilo, como quem modela com as mãos, né? Como quem modela com as mãos ali, mas usando o mouse. Então, você tem algumas ferramentas, vai trabalhando e modelando. Tem ótimos resultados com o uso desse aplicativo em todas as idades, né? Ele é Olha, extremamente simples de usar, né? Esse Sculpt GL. Tem alguns outros também, né? Um que eu gosto bastante é o 3D Slash, eu vou colocar aqui, né? 3D Slash, que também é um aplicativo muito interessante para modelagem. que legal. E um que eu utilizo com as crianças é um que imita o Minecraft. Então, eles vão construindo mundos, né? E vão contando histórias, ou fazendo até mesmo modelagens, digamos assim, porque o processo do Minecraft é escultórico, né? Você Olha, pode, você pode ir, digamos, esculpindo elementos, né? Então, por exemplo, tempos atrás, né? O de história, Kátia, eu vou repetir aqui então. Tem esse aqui, ó, Toontastic. e Tá? depois, Daniel, se você quiser me passar todos esses aplicativos bem legais que você está falando, eu depois coloco também no site da TESP, porque eu acho que é bem bacana. Claro que hoje a gente vai estar conversando para começar a abrir esse mundo, né? Ou Isso. explorar esse mundo, como você colocou muito bem, né? E porque com certeza a gente vai aprofundar tudo isso que você está falando nessas aulas que a gente está pensando em promover, né? Porque é muita coisa bacana. Hoje a gente vai dar uma pincelada nesse mundo aí que a gente vai estar começando a explorar, né? Então Isso. também você pode me mandar algumas coisas que aí eu já coloco. Muito legal. Exato. Quanta É, coisa. aqui na Tergs nós passamos um mês, né, estudando isso. Então foram 8 horas, né? Então Uhum, 4 aulas de 2 horas que trabalhando legal. essas questões. É. Então esses são algumas dicas assim, né? Nossa. Eu gosto muito de usar colagem também, né? Uhum, Eu uso um aplicativo, na verdade eu uso vários, mas um que eu gosto muito é o Padlet, né? É uhum. um aplicativo para fazer murais, Então eu faço painéis semânticos. Eu vou colocar aqui o nome, né? Padlet. Muito, muito interessante. E o do Minecraft que eu falei aqui é Minetest. Essa é uma versão gratuita de Minecraft, né? Que pode ser utilizado usando aquele modo criativo do Minecraft com as crianças, né? Uhum. Então, você tem um universo aberto para elas criarem o que elas quiserem, né? Então, é algo extremamente valioso, assim, porque fala diretamente a linguagem deles, né? Nossa, Até essa é uma questão, né, Regina? Existe um preconceito grande, por exemplo, com jogos e com essas ferramentas, né? A Kátia pergunta aqui se o Padlet é pago. O Padlet ele é gratuito para até 4 painéis, tá. mas aí você pode ir arquivando esses painéis antigos e aí você tem direito a novos, então não precisa pagar. Não precisa Uhum. pagar, né? Que Se legal. quiser, claro, né? Se quiser, pode, mas não é obrigatório. Até se você trabalhar bastante com colagem, talvez valha a pena, né? Mas não. Sim, né? Mas olha, é um Não mundo é bastante rico aí para a gente explorar, né? Tanto que todo mundo está falando, precisamos falar mais, explorar mais, né? Que eu acho que essa é a ideia também, né? Exato. E, E tem
Antes, Regina, alguns outros aplicativos que também eu acho importante a gente tratar, que são os aplicativos de áudio, Uhum. né? Que são, muitas vezes, eles acabam sendo pouco usados, mas Uhum. eles são valiosos, né? Então, tem alguns aplicativos que eu uso para criação, para essa contação de histórias, para a relação Tá. entre forma e som, né? Forma e Uhum. som. Tem um que eu gosto muito aqui, eu vou colocar para vocês, um deles, né? Que é o Dot Piano. É um deles, né? E o outro é um aplicativo chamado Playtronica, que esse Nossa. sim, ele cria, ele cria uma relação entre formas geométricas e o som. Então, quem nunca teve contato com música consegue desenvolver, às vezes, coisas surpreendentes, né? Olha que Relacionando a questão visual com a audição, né? E a gente pode acompanhar esse processo, compartilhar esse processo, né? E é uma coisa bonita de ver, às vezes, as pessoas dizendo eu sempre tive aversão à produção musical, eu nunca tive nenhum dote musical, e eu consegui fazer uma música, eu nossa. consegui fazer uma melodia. Isso aí dá é uma alegria incrível, né? Porque música não é uma coisa simples, né? E quando você consegue, nossa, muito legal. Nossa, eu estou adorando, adorando o que Sim, você está trazendo aí de possibilidades, né? Fora aquilo que a gente já está fazendo, né? Eu, por exemplo, eu faço bastante atendimento, mas uso as ferramentas tradicionais, né? Que é o que eu usava no presencial, usando no online, já vejo coisas incríveis. Imagine poder explorar todo esse mundo aí, né? Maravilha, muito sim. bacana. E um outro caminho, Regina, né, que é importante é aquilo que eu já mencionei dos jogos, né? É dos jogos, né? Isso. Os jogos e a arte terapia, né? Que é um tema que você também está trazendo bem bacana, né? Eu repito sempre o seguinte, né? Que os jogos são um campo que nós precisamos dominar. Nós, arte terapeutas. É um campo de atuação vasto, um campo de atuação aberto, que tem que ser dominado por profissionais como o arte terapeuta. Enquanto os jogos tiverem pessoas capacitadas, né, que se apropriem da linguagem dos jogos, né, para utilizar ela positivamente, a gente vai ter cada vez mais uma crescente na utilização equivocada dos jogos. Toda a realidade virtual, o uso dos jogos, é um poder tão grande que acaba causando, né, essas questões negativas como o vício em jogo, como as influências dentro de redes de jogadores que se influenciam, porque adolescentes passam mais tempo jogando do que em sala de aula. Só que no jogo não há professores, não há terapeutas, não há pessoas qualificadas para acompanhar e para indicar possibilidades, né? E, tendo em vista isso, começaram a surgir dois tipos de jogos, tá? Um tipo de jogo que é o jogo que é usado como ferramenta para terapia. Então, eu tenho jogos, por exemplo, que são jogos utilizados especialmente para tratamento de TDAH. Jogos utilizados para trabalhar questões pontuais relativas a processos esquizofrênicos. Tá? Então, eles foram feitos nesse sentido, com participação de profissionais, e são chamados serious games, jogos sérios, jogos com potencial terapêutico e educativo. Né? E tem um segundo tipo de jogo, que são os jogos que tratam de questões de saúde mental. Então, a gente tem jogos que tratam
por exemplo, de esquizofrenia, né? Uhum. Jogos que tentam simular o processo empírico de alguém que tem algum nível de esquizofrenia. Então, vozes, né, visões, etc. E a partir desse jogo, tanto o terapeuta quanto aquele que tem esses processos consegue compreender melhor como ele se desenvolve. Então, tem um que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Senua Sacrifice. Né? Esse aqui é um jogo muito interessante, que trata justamente disso. Como que a mente esquizofrênica funciona de maneira emulada num computador. Aqui foi senha, uma época é o meu corretor, mas é Senua. Tá? Nossa, muito legal isso, Senua, né? isso, Senua Sacrifice. Né? Nossa, fantástico, fantástico esses jogos terapêuticos, né? E como é Sim. importante para nós, arteterapeutas, a gente poder usar essa ferramenta, né? E é justamente por isso que é importante que a gente domine o campo, né, Regina? Nós temos preconceito com relação a esse campo. Do jogo, Né? porque é A gente sempre uma coisa de vício, difícil, a gente quer até falar, não, você só pode jogar tanto tempo, as crianças. Não. A gente até coloca alguns limites, achando que o jogo não faz bem, né? Eu estou com um caso bem sério agora com um cliente aí também por causa de jogo, né? E agora você falando isso, já me abriu aqui várias possibilidades aí para estar trabalhando. Muito legal. E o jogo pode ser usado, Regina, Muito como um legal. processo de redução de danos. Uhum. Né? Pode ser usado como um processo de redução de danos para quem é viciado em jogo. Né? Exatamente isso que eu estava pensando nesse momento, para quem é viciado em jogo, né? É, porque tem alguns elementos, né, que a gente observa, né? Muitas vezes a gente classifica todo aquele que joga bastante como viciado, né? Mas assim, o que caracteriza esse vício em jogo, né? Bom, a falta de controle sobre o jogo sobre o ato de jogar é uma das coisas, né? Alguém É um perguntando aqui, né, Daniel, esses jogos são intuitivos ou exige algum pré-requisito? Bem interessante a pergunta aí. Sim. Alguns deles exigem um certo treinamento, né? Quer dizer, você precisa começar a jogar eles para poder entrar dentro da lógica do jogo. Outros são mais intuitivos, né? Outros são bem mais intuitivos. Alguém perguntou sobre jogos de TDAH, que tratam do TDAH, né? Tem um jogo chamado Endeavor RX, eu vou colocar aqui, que foi o primeiro jogo, né? O primeiro jogo a ser aprovado como uma ferramenta terapêutica pelo Conselho Norte-Americano de Psicologia, né? Especificamente para TDAH. Tá? Vale a pena ser pesquisado, vale a pena pesquisar. Estão me escutando bem, hein? Estamos, sim. Tá. Esse aqui que você Então, escreveu, existem outros. esse é bem específico para TDAH, que você acabou de digitar aqui, né? Isso, né? Então, esse é TDAH. Existem outros jogos que tratam de outros temas, né? Por exemplo, tem jogos que tratam sobre perda e depressão, né? Tem um jogo que é lindo, sensacional, chamado Celeste, que é um jogo que o grande desafio do jogo é vencer a depressão. Nossa, que bárbaro isso. E a personagem principal do jogo é uma menina que tem esses sintomas, que enfrenta ela mesma. O grande inimigo do jogo é ela mesma. E que passa pelos dramas de toda adolescente, né?
todo adolescente. Existem outros, por exemplo, que trabalham com as perdas dos cuidadores, né? Então, por exemplo, a perda de um ente querido. Um jogo que eu cito bastante é um jogo chamado Dead Dragon Cancer, que é um jogo que trata de câncer infantil, como que os pais superaram a perda de um filho. Então, esses pais superaram a perda do filho criando a narrativa do jogo, quase como uma catarse. É uma das coisas que você fala bastante, né? Como criar essa narrativa, né? A partir dos jogos. Eu achei super interessante essa sua fala. Isso, Olha, e é um dos principais, muito legal. objetivos, né? É criar essa narrativa, né? E Então, essa narrativa achei fantástico através desses jogos, né? Achei fantástico. exato. Um super desafio para todos nós, arte-terapeutas aí, né? Sim, Agora eu fico pensando também, né? Quais são os cuidados com tudo isso? sim. Os cuidados, né? Para a gente. Existem vários cuidados que eu acho que a gente precisa ter, né? Quando a gente for trabalhar com esses elementos, né? O primeiro cuidado que a gente precisa ter é com relação às próprias ferramentas que a gente vai usar, com relação aos dados, né? A gente estava falando sobre essa nova lei de proteção de dados, né? Que A gente precisa estudar muito sobre ela, né? Que é muita sim, exatamente. coisa. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado com isso, né? Esse é um dos cuidados que a gente precisa ter. A gente tem que seguir as orientações, obviamente, né? Tanto da UBAT quanto da TERGS e do próprio Conselho Federal de Psicologia, que tem orientações interessantes para isso, né? Eu acredito... alguém está perguntando do Dixit. O Dixit é um jogo sensacional. Eu jogo ele muito, né? Eu acho ele sensacional de ser usado como jogo de tabuleiro, né? E pode ser muito usado para processos terapêuticos também, né? Uma coisa, inclusive, falando sobre essa questão, né, dos jogos serem intuitivos ou não, a gente precisa estabelecer sessões de treinamento para as ferramentas antes de começar a sessão terapêutica em si. Isso é essencial. Legal. E eu não sei, nós estamos agora assim já com 53 minutos aqui de live, mas eu estava pensando que não sei se você tem alguma coisa que você ainda acha interessante falar, mas eu fiquei aqui com aquela questão, né, que você traz das perdas e ganhos, que eu achei muito interessante nesse momento, né, da gente refletir mesmo, né, sobre isso, né? O que perdemos, né, nesse processo, né? O que não podemos perder, né? Que eu achei. Sim. E aquilo que a gente ganhou, né? E a gente também que a gente não vai poder esquecer, né? Então acho que tem algumas coisas interessantes para falar também dessas perdas e ganhos. Você gostaria de falar um pouquinho para a gente e fechando, ou Sim. alguma coisa a mais que você gostaria de trazer, porque a gente sabe que é muita coisa para a gente falar e que isso a gente vai abrir, como você falou, 8 horas de curso foi o que você começou a fazer aí no Sul, né? É mais ou menos isso que a gente vai ter que pensar, né? A minha fala sempre Regina, de tentar trazer entusiasmo para um mundo a ser explorado, tá? Porque a gente tem muitos processos negativos com esse avanço dos meios eletrônicos na arte-terapia. E a gente tem razão de ter receio, né? Porque é algo novo, algo inexplorado, a gente vai errar bastante. Né? A gente perde aquilo que nos caracterizava como arte-terapeutas, né? Porque a gente perde o contato presencial, a gente perde
a textura, a gente perde os cheiros, a gente perde uma certa humanidade ali, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente ganha muita coisa em Uhum. questão de possibilidades de campo de trabalho e possibilidade de ferramentas extremamente potentes, né? Nós ganhamos ferramentas versáteis, potentes e em constante evolução. O campo se abre para a gente. O que ele pede de nós, né, dessas possibilidades, é só que a gente se revolucione, que a gente se recrie dentro desse, que a gente crie um avatar, essa é a palavra. Que a gente cria um avatar. É, adorei aqui a Kátia falando aqui. Pode ter certeza que você trouxe entusiasmo. Eu também, você falando, eu estou ficando também super entusiasmada com a sua fala. Né? É tão bom, né, quando a gente vai ampliando tudo isso, né? Esse é um ganho incrível também, né? E fora toda a Exato. criatividade para trabalhar com isso, né? Que eu acho É, fantástico, né? Como a gente vai exercitar para caramba isso, a nossa criatividade também, né? é infinito, né? É infinito. E a Uhum, gente precisa se colocar, a gente precisa se colocar como guias. Esses avatares que a gente vai ter que criar, eles precisam assumir uma responsabilidade que agora não é de ninguém, né? Em um mundo que os mais jovens já dominam, que eles vivem grande parte da vida deles e que eles não têm nenhuma referência positiva, né? Nenhuma referência positiva que possa orientar a fazer uma construção pessoal a partir dessas ferramentas, para além do uso recreativo, exatamente. né? Não que não vá ser interessante, não Uhum, vá ser engraçado, e deve ser, mas pode também transformar a percepção uhum, deles desse e do mundo uhum, físico, do mundo digital físico, né? E as possibilidades são sem fim. Mas a uhum, gente não pode esquecer algumas coisas, né? Por exemplo, a gente não pode esquecer que isso é só uma parte do todo, uhum, que a gente não vai sair fazendo só isso, uhum, que a arte terapia apenas digital não existe, né? A gente precisa saber conciliar esses dois mundos, né? A gente precisa uhum, conciliar os dois, dominar as técnicas, dominar as ferramentas, ao uhum. mesmo tempo se manter íntegro como arte terapeuta, né? Exatamente, né? Poder, como você trouxe logo no começo, poder mesclar, né? Mesclar todo esse arte terapeuta que somos com todas essas possibilidades, né? Como se a gente estivesse somando, né? E não excluindo, né? É isso, é isso. É uma soma, Uhum. né? Nós não podemos abrir mão do essencial. Exatamente, exatamente. Muito bom, viu, Daniel? Olha, eu pelo menos fiquei entusiasmada de ter falado com você antes da live, bem rápido, e depois vendo o seu material, que eu achei riquíssimo, né? E a sua fala trouxe bastante entusiasmo. Acho que todo mundo está aqui elogiando e curtindo e ficando todo mundo aqui inspirado. Né? Então eu fiquei bem feliz do que você trouxe aqui para a gente, só para começar, né, Daniel? Porque vamos ter muitas coisas para fazer ainda, né? E a gente já vai começar a mandar e-mail aí para o pessoal da TESP para se prepararem para essas aulas aí maravilhosas, né? De treinamento, né? De ampliação, de exploração. Foi muito bom. Então, se Que você bom, ainda quiser apesar falar dos mais problemas alguma iniciais, coisa, deu para. as aulas foram fantásticas aí, olha aí. Então, acho que se você quiser falar mais um pouquinho aqui, está todo mundo entusiasmado aí. Que bom, que bom. Me coloco à disposição, pessoal, para conversar e trocar essas ideias também, para quem quiser, né? Hum, Podem me seguir no Instagram, a gente pode conversar aqui no Instagram, e aí a gente vai trocando essa ideia.
ideias, né? Porque é muito bacana aí a gente poder fazer essa troca mesmo, né? E poder dar as mãos, nós, arteterapeutas, e explorar todo esse mundo aí, né? Maravilhoso, e nesse momento até necessário, né? É imprescindível, né? A gente não tem como fugir disso, né? E a ideia que surgiu na Tergs, que eu acho que seria importante que isso acontecesse no país, é que a gente possa estudar isso juntos, né? Criar grupos que possam fazer essas pesquisas de maneira séria, né? Para que a gente possa se apropriar do campo. A gente precisa se apropriar do campo, né? Esse é um campo por direito nosso. Eu E acho, que, se a gente não se apropriar, outros campos vão se apropriar. exato. E acho fundamental, né, que aqui no Brasil, pelo que eu pude ver, não tem nada ainda, né? O que tem as pesquisas lá de fora, que até vi na sua bibliografia e tal, quanta coisa já tem, né, para a gente ter como ponto de partida. Mas eu acho que super bacana montar um grupo de estudos, de pesquisa. Nossa, seria bem bacana mesmo a gente começar. Isso, eu acho uma ótima proposta. Então, não sei se alguém quer mais alguma coisa, porque hoje, você sabe que ultimamente, as últimas lives que a gente tem feito é muito interessante, né? Porque quando chegava assim, 1 hora em ponto de live, ela caía. Agora ela não cai mais, o que é muito bom por um lado, né? Mas, de qualquer forma, a gente também chega uma hora que precisa ir fechando, né? Então, aqui ter Sim, todo mundo ainda falando, né? Acho que você trouxe aqui uma abertura, né? Para as pessoas que até já estão atendendo online, mas acho que talvez não soubesse do, do como o campo é muito maior, né? sim. Então, eu só tenho que te agradecer. Adorei te conhecer, adorei seu trabalho, né? Parabéns, né? Se você fizer algum grupo de estudo, pode me convidar, que eu vou adorar fazer parte desse estudo. Eu Muito que legal. agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a TESP também pela abertura. Agradeço o pessoal que assistiu a live, né? A gente manteve. A Neuza aqui está perguntando o nome dos jogos. Eu posso disponibilizar, de repente, se a TESP quiser mandar para o pessoal, eu posso disponibilizar a lista Ah, se você dos que eu puder, seria utilizo. muito bacana. Pode mandar até no meu WhatsApp, que eu passo Sim, para a TESP colocar no site, porque acho que foi bem bacana tudo que você falou. Então, todo mundo maravilha, aqui maravilha. agradecendo, né? Então, não sei se alguém quer ainda fazer alguma pergunta, senão a gente vai fechando aqui. Com muita gratidão, viu, Daniel? Eu que agradeço, Regina. Obrigado e obrigado a todos que assistiram. Então, tá bom. Não sei, acho que agora o pessoal já está fechando, né? Porque o tempo já passou. Então é isso. Que bom que deu, que a sua mexida aí no roteador deu certo, né? Porque aí a gente conseguiu te escutar bem, né? Às vezes é uma coisinha, Sim, deu tudo certo. Então, parabéns, isso. Daniel, pela live. Um Obrigado. abração para você e vamos nos falando. Vamos sim, E vamos o sim. ano que vem vamos trabalhar bastante aí, dando os cursos, né? Com Tá. certeza. Deixa eu ver aqui que eu agora, como ela cai sozinha, agora eu estou meio perdida aqui como fazer, mas eu vou pedir, eu vou pedir socorro aqui para minha equipe, né? Porque antes ela já cai e a gente salva, né? Mas agora ela não cai mais, a gente não pode fazer bobagem, né? Então é Não deixa- isso, né? Deixa eu só ver como é que a gente vai fechando e, e ver como é que a gente vê aqui. Agora pedir socorro aqui para que agora é diferente, né? Não sei qual é o botãozinho que a gente tem que apertar para ela ser salva, né? Porque o importante é deixar ela salva, né? Então, Mas acho que ela vai ficar salva, Regina. Só se fechando, ela
Acho que Não vai ser. ela salva automaticamente, né? Na hora que dá o fechamento aqui, acho que ela cai no lugar para salvar, Isso. né? Eu acho que Isso. Então, obrigada. Um beijo, então, para você e até mais. Beijão, obrigado por tudo. Tchau. Vamos falando. Tchau.